Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E nós começamos agora, sabe com o quê? Falando com você aí. Você já fez alguma coisa por alguém hoje? Já serviu de ouvido para alguém que precisava falar? De ombro? Você já estendeu sua mão para alguém que estava precisando de ajuda? Se não fez, está na hora de começar. Sabe, fazer o bem faz tão bem, tanto para quem faz, como para quem recebe. E quem faz ainda recebe muito mais, porque a satisfação de estar ajudando alguém, de você ver estampado no rosto do outro, aquela alegria de ter tido alguém que se importou. Nós precisamos nos importar um pouco mais com os outros, com o outro vizinho, com o outro amigo, com o outro no trabalho, com o outro na rua, no trânsito, o cuidado, enfim. Temos que cuidar melhor uns dos outros. Então, faça o bem. Se você quer fazer parte de algum trabalho social, quer fazer algum trabalho voluntário, e você ainda não sabe o que você quer fazer, você pode entrar no nosso Face, programa Trilha Social, e você lá vai ver muitas pessoas que fazem trabalhos voluntários, que transformam vidas, e você pode se ligar a alguma dessas pessoas ou alguma dessas instituições que já passaram por aqui. E se você faz um trabalho que transforma vidas e quer compartilhar conosco, nós teremos o máximo prazer em trazê-lo até aqui. É só você entrar em contato conosco pelo programa trilhasocial@bol.com.br e nós o traremos até aqui para compartilhar a sua história de vida e compartilhar o bem, porque faz bem para o nosso coração. 2018 começou e nós precisamos ter sonhos na nossa vida. O que é um ser humano sem um sonho? Será que a gente consegue sobreviver sem ter sonhos? É sobre isso que nós vamos falar com Ana Cláudia Albuquerque, que faz um trabalho voluntário maravilhoso, que ajuda na educação, que ajuda jovens a terem, ela é coaching justamente para ajudar essas pessoas a saberem se conduzir na vida e saber a diferença de um sonho e de uma vontade. E é sobre isso que nós vamos falar sobre hoje. Muito prazer em recebê-la aqui, Cláudia. Um 2018 maravilhoso para todos nós. Então, como nós estamos começando esse 2018, nós temos que começar a falar do que nós queremos para 2018. O que é sonho e o que é vontade. Olá, Maristela, minha gratidão pelo convite, minha satisfação em estar aqui hoje com você falando sobre esse tema de extrema relevância, não é, e pertinência, dado o contexto que nós estamos de início de ano. A importância dos sonhos. Né? Sonho, né, eu costumo falar, dentro das minhas formações de treinamento, tem a ver com um projeto de vida. Né? Então, o sonho, atrelado à disciplina, né, nos leva à felicidade, é tão falada a felicidade. Né? Então, poetas, escritores, compositores, todos falam sobre sonhos, mas como alcançá-los? Né? Que diferença é essa entre um sonho, um desejo ou uma vontade? Né? O sonho, ele tem um poder, né, de gerar em nós uma força que vai nos impulsionar a continuar caminhando na direção daquilo que nós queremos para a nossa vida. Né? É o nosso objetivo. Já o desejo é aquilo que eu tenho até uma vontade de fazer, mas ainda não me impulsiona, né? Algo ainda me paralisa. O sonho é aquilo que eu vou em busca do que eu quero, é a construção de um legado de vida. Né? Então, hoje a gente percebe essa busca, né, por esse autoconhecimento, o que é que eu vim fazer aqui, não é? Qual é o meu propósito, que missão é essa que me foi dada de estar aqui nesse período existencial e o que é que eu estou fazendo para o outro. Não é? Quando você fala em sonho, a gente pensa muito nos nossos jovens. Eu, particularmente, tenho tido contato com muitos jovens e eu tenho percebido uma transformação na maneira de pensar do nosso jovem. Há uma época atrás, os nossos jovens, eles queriam ter uma profissão onde eles se realizassem e fossem felizes.
E com a mudança, com todo o contexto social que nós estamos passando, essa fala mudou. Eu ouço dos jovens eles dizendo que eles querem segurança profissional e financeira. Não importa mais ser feliz nem se realizar. O que está acontecendo? Como é que você vê essa transformação? Como é que nós podemos ajudar esse jovem a voltar a ter sonhos? Hoje nós vivemos um mundo do imediatismo, né? No mundo das coisas prontas. Até no fast food, né? Até a comida pronta. Tudo muito pronto. Então, sem necessariamente o tempo necessário para a maturação de ideias e projetos. É necessário que, dentro dos espaços de formação, né, tanto as crianças quanto os jovens, eles entendam que existe um processo em que eu preciso saber onde eu quero chegar. Né? Porque, como no conto da Alice no País das Maravilhas, se eu não sei para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Então, para onde eu estou indo e o que eu preciso fazer, que estratégias eu preciso fazer para chegar lá. E dentro dessa perspectiva, como eu estou me sentindo? Infelizmente hoje, nós temos muito, nesse formato está muito pronto, existe muitas imagens idealizadas de pessoas, de profissionais, né, de figuras públicas, do qual os jovens se espelham, sem saber necessariamente quais foram as dificuldades que as pessoas passaram para conseguir chegar no lugar de destaque onde chegaram. E acreditam que chegar lá é um passe de mágica. Não é? E quando na verdade foi todo um projeto de vida. Um processo. Exatamente, para que a pessoa chegasse naquele lugar. Então nós vivemos de finalizações, de premiações, mas existe todo um processo por trás dessas premiações, né? Atrás das medalhas existe lá a honra ao mérito. Exato. Ou seja, foi merecido, né? Foi conquistado, não foi dado por ninguém. Então esse processo de imediatismo gera uma certa frustração, não é? Porque naturalmente os jovens vão se deparar com as dificuldades e existe uma batalha mental ali acontecendo, não é? Então, o que tem a ver com a gestão da emoção. Então, todo esse contexto, né, de busca pelo externo perpassa obviamente por aquilo que passa na mente desse jovem, não é? Então, saber lidar com esses pensamentos que se confrontam e que muitas vezes faz com que eles se sintam menores ou inferiores ou acreditem que há algo de especial naqueles que conseguiram, quando eles conseguem fazer essa mediação do pensamento deles, sabendo que as dificuldades elas são pertinentes no processo, são as dificuldades que nos enraizam, né? São as dificuldades que fazem com que a gente avalie se é verdadeiramente aquilo que a gente quer para a nossa vida ou não. Porque aquilo que é somente uma vontade ou um desejo, ele para por ali mesmo. Mas o sonho, um projeto de vida, na medida que as dificuldades vêm, a gente vai tendo cada vez mais a certeza que é aquilo que a gente quer para a nossa vida. E é exatamente isso que a gente tem sentido falta nos jovens. Eles estão sem sonhos, eles não têm uma objetividade, eles não têm um objetivo de vida. Talvez até pelo próprio mediatismo, eles não estejam perdidos. A nossa sociedade, nós temos a educação, é um caminho, onde você aprende a ler, a escrever, você aprende matemática, você aprende português, você aprende geografia, você viaja para o mundo, você vai saber como ele foi construído, você aprende mapas. Mas o que é que a educação faz pelas nossas emoções? O que a educação faz para que o jovem possa, e até o próprio professor, qual é a formação que ele está tendo atualmente? Porque se a educação se o próprio educador, ele não recebe algo diferente, ele não tem como oferecer algo diferente, a menos que ele também tenha como um sonho, como um foco, essa transformação, e ele queira fazer algo diferente. Mesmo assim, se ele quiser fazer algo diferente, ele vai ter que enfrentar aquilo que já está posto. Como é que você vê essa realidade? O nosso sistema educacional, né, é construído, né, e formatado desde o período da Revolução Industrial, vem sendo alvo de críticas, sobretudo nesse contexto, né, de reformulação da matriz curricular, do currículo nacional, né?
Entretanto, ainda é muito, como é que eu posso dizer, o conhecimento ainda é extremamente encaixotado, né? Existem propostas, existem projetos isolados realizados por instituições, existem instituições que já trouxeram empreendedorismo como um tema transversal aí para ser desenvolvido, sobretudo no ensino médio. Existem projetos, entretanto, a estrutura ainda do sistema educacional está baseado em conteúdos, em conhecimentos, em saberes pré-estabelecidos, do qual dificilmente contempla o saber cultural, social daquela comunidade onde a escola está inserida. Porque isso também muda, né? Às vezes aquela escola, naquela comunidade, o contexto dela é diferente de outra comunidade que tem uma cultura diferente, que cultua coisas diferentes. Então, isso prejudica a formação. Você tem que haver uma adaptação. Exatamente. E a gente está falando em termos de regiões. Você imagina no Brasil, não é, um país de dimensões continentais, tendo um currículo, né, para todos, e todos sendo avaliados por um único instrumento de avaliação como o Enem, né, como Prova Brasil, enfim. E aí o que acontece? Dentro da escola é muito mais uma preparação, né, para esses exames, infelizmente, né, muito mais uma preparação para esses exames do que um currículo voltado à formação humana, né, à gestão da emoção. Então, a gente percebe ainda uma pressão muito grande social, uma pressão por parte das famílias, uma pressão por parte das escolas, pelo bom desempenho da criança e do jovem, sem necessariamente ter esse vínculo com o que ele quer para a vida dele e o que ele quer deixar de legado. Muitas vezes até essa discussão não é tida, né, no meio que ele como você falou, a educação, ela vem lá da era industrial. Tanto é que nas escolas todos usam uniforme, sinal, como apito, né, para avisar. E tem uma coisa muito interessante, né, que os professores, quando terminaram, falam assim, vamos soltar os alunos, ou seja, como se eles estivessem presos, né? A impressão é essa, e eles também se sentem assim. Né? Eu acho que é uma linguagem subliminar que fica muito forte. O aluno também se sente como se ele estivesse numa prisão. Ele não tem ânimo. O sonho, eu vou para a escola, eu vou aprender, porque a metodologia ela tem que mudar, nós mudamos, nós temos aí, com a intervenção da internet, das redes sociais, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente tendo acesso, né, os nossos jovens hoje têm acesso à informação do mundo inteiro, a tempo real. O que isso ocasiona? Ainda estamos num período de transição, né? Então, apesar das mídias, né, fazer parte já em algumas disciplinas do currículo de formação inicial de professores, né, as tecnologias na educação, mas ainda não tem essa força no que diz respeito à exigência que o contexto social tem posto, né? Então, na verdade, quando nós falamos dessa perspectiva do sonho, a escola seria o espaço por excelência, não é, onde esses sonhos poderiam estar sendo construídos, mas na verdade a escola ela tem tem tido um papel muito mais de formatar, né, esses meninos para uma sociedade que já passou, né, desse contexto voltado a um trabalho em que ele está somente voltado para uma única função. Né, hoje, nessa perspectiva empreendedora, nessa perspectiva de cada profissional ou pessoa criar soluções, não é, para os diversos problemas que nós vivenciamos, hoje o que nós vemos na escola são fórmulas do qual os alunos eles são obrigados a aprender aquilo que já existe, pronto, e não fortalece a criatividade. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e volta já já. E eu estou esperando você aqui com Cláudia Albuquerque. O que é urgente para você?
Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV, aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Pessoal, o programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo e nós estamos aqui com Ana Cláudia Albuquerque e a gente está falando sobre a importância do sonho. Sonho, projeto de vida, a frustração é uma coisa que acontece na vida de qualquer ser humano, porque todos nós temos em algum momento sonhos, ou temos perspectivas, ou temos expectativas que o outro seja como a gente deseja que seja, ou aquele projeto que você queria, que você idealizou, não aconteceu do jeito que você quis, e aí vem a frustração. Como é que a gente faz a gestão emocional dessas frustrações? Os nossos jovens estão preparados para as frustrações? Maristela, você sabe que é dentro do contexto da experiência que a gente vai fortalecendo as nossas raízes, né? Mas no que diz respeito à realização, né, à missão, para o projeto de vida, as frustrações, elas normalmente ocorrem quando esses sonhos, eles não estão interligados à disciplina que a realização deles exige. Mas nem sempre, Ana, a gente sabe, hoje nós temos mais experiência, você tem mais experiência, você fez o curso de coaching, você fez educadora, você adquiriu conhecimento, mas o jovem ainda ele está adquirindo. Uhum. Então ele ainda não tem essa base. Uhum. E às vezes até os pais, com toda boa vontade, eles tentam interceder e falar da disciplina, mas como é difícil essa compreensão. Uhum. Como inserir essa gestão emocional, como pais, por exemplo? Uhum. No que diz respeito a essa formação familiar, é importante que os pais se percebam no seu papel de pais, no que diz respeito aos desafios que ele permite ou não que os filhos vivenciem, porque muitas vezes os pais, na intenção de fazer com que eles não passem, os filhos não passem, todas as dificuldades que eles enfrentaram, tendem a também entregar tudo muito pronto na mão dos filhos. Né? Isso já é acho que é um erro dessa geração dos anos 60, 70, Uhum. né? Os jovens, aqueles que foram jovens nos anos 60, foram muito tolhidos. E aí eles se tornaram muito permissivos. Uhum. E muito protetores também. Permissivos e protetores, né? Uhum. Permissivos no sentido de dar a permissão de que eles pudessem experimentar a vida, mas dentro de um contexto mais fechado. Uhum. E essa geração acabou se formando assim, mas aí vem a questão da internet, as informações, porque o jovem ele está tendo muita informação. Uhum. E a formação dele, como é que fica no meio de tanta informação? Exatamente. E aí, quando ele já cresceu dentro de um ambiente em que já estava tudo muito pronto, para agora, nesse período, né, de 15, 16, 17 anos, que é o período que ele está fechando o ensino médio, iniciando e fechando o ensino médio, para desenvolver
não é? Esse hábito da disciplina em ter que dividir o tempo dele, gerir o tempo dele, de modo em que ele faça o que ele gosta, que tenha tempo para os amigos, que tenha tempo para as redes sociais, mas também tenha tempo de ir em busca dos sonhos deles, é mais difícil. Não é impossível, não é? A nossa vida é feita de hábito. Então, tudo tem a ver com aquilo que ele quer para a vida dele, qual é o projeto de vida da família primeiro, não é? E os pais se avaliarem como é que eles estão fazendo essa gestão desse projeto de vida. Então, muitas vezes, como uma viagem, por exemplo, uma viagem de final de ano, muitas vezes os pais, eles planejam essa viagem sozinhos. E os filhos, quando chega na hora, o filho não quer ir. Né? Ou então eles só ficam com a parte boa da viagem, que é a diversão. Mas eles ficam de fora, eles são tolhidos da parte mais importante, que é do planejamento, a organização financeira, de todo um contexto que vai possibilitar aquele... Que é a realidade. Exatamente. Ou seja, priva o filho de lidar com a realidade dos fatos. Como é que chegou até ali? Ele pegou a parte boa, mas não sabe como é que fez para chegar. E aí, ele, ao final do ano, ele vai lá, tem as férias dele, no melhor lugar, obviamente que no melhor lugar eu falo não no que diz respeito ao status, não é, do local, mas o melhor lugar no que diz respeito àquilo que foi possível para a família. Mas que pode ser a casa de uma avó, por exemplo, não é, em qualquer outro local. Mas ficou com a melhor parte, ou seja, ele não sabe de tudo o que foi necessário fazer para que aquele momento fosse possível. Então, eu acredito que dentro desse contexto, né, quanto mais os pais, primeiro, ter essa noção de planejamento que eles querem, né, que família ele quer construir daqui a 5, 10 anos, quando as crianças crescerem, quando esses jovens, se já forem jovens hoje, quando eles estiverem adultos, quando já estiverem com a vida deles, como é que a família vai estar? E já começar a preparar essa família para um futuro e não deixar que as coisas elas sejam formatadas pelo acaso, né? Os meninos vão mudando e as coisas vão se adaptando ao contexto, muito pelo contrário. A gente precisa construir a família que a gente quer, a gente precisa criar, né, desenvolver os relacionamentos dentro daquilo que nós temos como princípios e valores. E os nossos filhos, eles vão crescendo, obviamente, com as suas visões também, a avaliação que eles fazem do mundo, mas com toda aquela estrutura que veio da família. Então, essa perspectiva do planejamento, não é, e sonho do que eu quero para a minha vida, vai muito mais desse contexto mesmo de formação, tanto familiar quanto na escola. Como você falou isso, seria muito importante, eu gostaria que você falasse para os pais, nós temos aqui muitas famílias que estão nos assistindo, como é que elas poderiam planejar, já que nós estamos iniciando o ano, como é que elas poderiam planejar este ano, como eles vão conduzir a educação com os filhos em todos os sentidos, na escola, na disciplina, quais os passos principais que seriam necessários para que pudesse planejar um bom ano dentro da família, os pais com os filhos, como é que esse planejamento pode ser feito? O primeiro passo é desenvolver aquilo que eles querem para 2018, mas já que nós estamos falando nesse início de ano, o que eles querem construir juntos em 2018 e fazer isso dividido com as crianças, não é? Ou seja, a responsabilidade por fazer essa construção desse ideário, seja do âmbito financeiro ou, sei lá, de diversão ou estreitar mais o relacionamento entre as famílias, mas enfim, aquilo que cada família acredita que é importante desenvolver para esse ano, que traga as crianças para esse planejamento, que traga os jovens para esse planejamento, porque essa responsabilidade de construir não é somente dos pais. Então, existe a responsabilidade no que diz respeito aos pais, como provedores, não é, como responsáveis, e existe também a responsabilidade das crianças, porque elas também têm, não é? Então, elas precisam começar a conviver no espaço onde... A participar. Exatamente. Ela vai ter algo por aquilo que ela construiu, por aquilo que ela fez, por aquilo que ela ajudou a fazer. Porque quanto mais comprometido e envolvida a criança está no processo de produção, muito mais responsabilidade por aquilo dar certo ela vai ter. E muitas vezes os próprios pais tiram as crianças desse contexto de participação porque elas gostam de participar. Elas gostam de interagir. Aí o pai fala, criança não se mete nessa conversa. Exatamente. Então, vai brincar. Não é? Então chama, não, vai brincar.
E quando, na verdade, é muito mais esse contexto daquilo, obviamente, que respeitando, né, no que diz respeito à compreensão da criança dentro da sua faixa etária. É claro. Mas dentro daquilo que ela compreende, trazer essa participação. Quanto mais participativa a criança for no que diz respeito aos projetos da família, mais ela será no que diz respeito aos próprios sonhos também, sabendo que existe todo um processo para chegar no lugar onde ela sonha, o que ela quer para a vida dela. Então, numa família seria importante também um planejamento de diálogo semanal. Como é que você, nesse processo de coaching, como é que você tem percebido as famílias, como é que você tem conduzido uma família? Como é que esses diálogos são semanais, mensais? Existe, como é que se inicia? Porque é difícil, né? Porque a gente fala, a gente vai iniciar um ano e vai ser diferente. Esse ano a gente vai conversar sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre o que a gente quer, quando a gente quer viajar, sobre os estudos, disciplina. Mas para isso precisa de criar um hábito, criar uma disciplina também dentro da casa. Todo núcleo familiar, eu costumo dizer, é único, né? Mas uma coisa que tem a ver com um princípio humano que funciona em qualquer núcleo familiar, de qualquer pessoa, de qualquer grupo, em qualquer parte do mundo, é desenvolver a escuta. Escutar. Como a é escuta importante. ativa. Uma escuta sem que... E escutar não tem a ver com estar em silêncio, porque muitas vezes o pai ou a mãe ou o filho está omisso. Está calado, mas ou está preparando uma resposta, ou então está descartando aquilo que está sendo falado. Então, o cérebro... Não está avaliando o que a pessoa está falando de verdade. O que é decente, o que ela pensa. Exatamente. Às vezes desconsidera até a criança quando ela fala, ou o jovem, ou até o próprio cônjuge. Exatamente, porque o cérebro ele não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente está ouvindo, ou a gente está preparando uma resposta para ser dada. Então, a partir do momento que eu estou preparando uma resposta, eu deixei de te ouvir. É verdade. Então, por isso que existem tantos ruídos na comunicação, por isso que comunicar, né, já se diz, não é o que eu falo, mas o que você entendeu do que eu disse. Então tem que aprender a ouvir. A ouvir. Então, dentro dessa perspectiva, né, quando eu me permito, porque isso é uma autopermissão, não é? Eu estou me colocando no lugar do outro e tentando entender a situação do ponto de vista do outro, não do meu ponto de vista. Ou seja, você está aprendendo uma lição que é muito importante, que é a lição do respeito. Respeitar as necessidades e a maneira do outro pensar também. Exatamente, porque o choque geracional, né, o choque entre gerações, vem exatamente dessas verdades, né, que nós trazemos das nossas experiências, exatamente, e que a gente quer moldar e formatar o futuro com base nas experiências passadas. Então, é o tempo inteiro olhar o futuro com as lentes do passado. Então, está na hora da gente olhar agora com outras lentes, se colocar no lugar do outro. Essa é a melhor forma. Ouvir, se colocar e compreender para poder entender. O programa Trilha Social está chegando na sua reta final. Eu gostaria que você deixasse, foi maravilhosa a nossa conversa, acho que esclareceu um pouco para os pais uma maneira de agir, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso povo alagoano. Projeto de vida tem a ver com aquilo que eu quero deixar depois que eu me for. Então, um dia todos nós viveremos de histórias. E que tipo de história você vai estar contando para os seus filhos? Que tipo de história um dia as pessoas contarão sobre você? Então, comece a construí-la a partir de hoje, a partir de agora. E faça da sua história uma das mais lindas e a melhor que você poderá fazer. E, ao final, você possa, de fato, se orgulhar de tudo que você construiu. Há uma pesquisa que diz o seguinte, que no final de tudo, quando as pessoas estão no seu leito de morte, elas nunca se arrependem por aquilo que elas fizeram. Elas sempre se arrependem por aquilo que não fizeram. O abraço não dado, a palavra não dita, a ação não executada. Então, que você possa fazer todas as ações conscientes
e sabendo que o que você fizer, a contribuição que você deixar para o mundo vai ser única, assim como as suas digitais são, aquilo que você fizer também vai ser único, e eu tenho certeza que a partir de hoje, consciente das suas ações, o mundo será melhor, o mundo da sua casa, o mundo dos seus relacionamentos. Então, um abraço e até o nosso próximo momento juntos. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga esse bem, estará aqui a semana que vem esperando por você com novidades, construindo uma sociedade melhor, sempre. Até lá!